Oi, pessoal. O assunto de hoje é um assunto bem extenso, então nós vamos dividi-lo em 3 partes. O título é Fêmeas, Cio, Vacinas anti-Cio e Castração. Vamos lá. O que significa cio? Cio é o período de ovulação das fêmeas e é quando elas aceitam a monta do macho. Inicialmente, vamos falar sobre o cio das cadelas. Nas cadelas, esse cio ocorre de 1 a 3 vezes por ano, mas a grande maioria delas vai apresentar o cio 2 vezes por ano. O período que normalmente chamamos de cio compreende o pré-cio e o cio verdadeiro. E esse período pode durar, em média, 15 dias. Geralmente, o pré-cio dura de 1 a 10 dias. Nessa fase de pré-cio, a gente percebe aquele inchaço da vulva, aquele sangramento que ocorre na maioria das fêmeas. Mas o que é o pré-cio? É a fase pré-ovulatória. Nesta fase, as fêmeas caninas não aceitam a monta pelo macho, ok? E o cio? O que é o cio autêntico, o cio verdadeiro que eu me referi há pouco? O cio é o período de ovulação, ou seja, é quando elas passam a aceitar a monta pelo macho. Neste período, o inchaço vulvar regride e o sangramento cessa. E aí então é aquele período, né? Puxa, acabou o cio da minha cachorrinha. Haha, nananina não, meus caros. Este é o período fértil. É aquele período em que elas passam a aceitar o marmanjo e cruzam na certeza, sem desperdiçar óvulos e espermatozoides. Pois o que elas mais querem é cumprir a determinação de preservação da espécie que a mãe natureza lhes impôs desde sempre. Portanto, caso queiram que as cadelinhas sejam mães, deixem-nas cruzar neste período. A partir do 10º dia, quando a vulva vai diminuir o inchaço e quando o sangramento cessar. Caso não queiram que ela cruze, segurem-nas contidas até terminar essa fase que dura cerca de 5 a 7 dias. E as gatas? Bem, as gatas são um caso à parte. Por quê? Elas têm cio de 3 a 4 vezes por ano e os sintomas são bastante inespecíficos, dificultando o reconhecimento. Porém, via de regra, as gatas ficam mais carinhosas, rolam no chão, miam bastante, se deixam afagar na região das ancas e geralmente levantam essa parte, abaixando o tronco, como se tivessem receptivas a um processo de cruza. A duração do cio das gatas é de 7 a 10 dias, mais ou menos, ok? Só que elas têm uma particularidade, que é um palavrão bonito. Olha lá, hein, gente, se prepara. Elas têm uma ovulação coito-dependente, ou seja, elas só ovulam quando copulam. Mas o que isso tem a ver, você deve estar pensando? Tem tudo a ver. Eu vou explicar. Sabe aqueles cios longos? A gata tem o cio, 7, 10 dias, aí entra numa fase de silêncio porque ela não cruzou, entra na fase de silêncio, daí 1 semana, 10 dias vem de novo o cio e assim ela vai prolongando aqueles sintomas de cio. Você fala, puxa, isso não acaba nunca. Não acaba nunca, porque só vai acabar quando ela cruzar. Então as gatas têm essa particularidade, ok? Então ficar sempre atento, tá bom? É normal que elas prolonguem o cio até cruzarem, tá bom? Quando elas entram na fase de silêncio, então, elas voltam a manifestar os sintomas e dessa forma, elas podem prolongar o cio até que apareça um marmanjo que a tire desse sufoco, não é mesmo? Esse é um dos motivos que dificultam a castração das gatas quando elas estão no cio, porque fica difícil determinar qual o momento correto para castrar, de forma que não ocorram hemorragias durante a cirurgia. A propósito, os hormônios do cio, tanto nas cadelas quanto nas gatas, facilitam as hemorragias.
Por isso, se contraindica castrar cadelas ou gatas durante o cio ou próximo desse período. Bom, meus caros, por hoje é isso que eu queria falar. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre gravidez psicológica, tecnicamente conhecida como pseudogestação. Vamos falar também sobre castração e também sobre vacinas anti-cio. Um forte abraço a todos.